Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lá, finalzinho da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amém? Amém? Vamos lá. Segunda carta de Pedro 3, 8 diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Vou ler de novo aí o versículo 9, que diz: Não retarda o Senhor a sua promessa. Repita comigo, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Repita comigo, por favor. Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Repita, por favor. Nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? O tema dessa noite é: esperar no Senhor é pré-requisito para a colheita. Amém? Nós estamos no nosso penúltimo final de semana que nós falaremos sobre semeadura. Tenho certeza que Deus tem uma palavra a você nessa noite, amém? Queria que você se mantivesse ligado aí comigo nessa segunda carta de Pedro, e nós vamos, como eu disse, o título é Esperar no Senhor é pré-requisito para a colheita. E quando eu começo com esperar, é ruim de ouvirmos, né? Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar nada. Ninguém gosta de entrar numa fila. Dizem que o brasileiro gosta de fila, né? Eu me lembro que eu fui ao banco um dia desse aí, tinha uma fila grande, e eu ia num caixa eletrônico, e tinham poucos funcionando, e tinha uma fila bem grande para um caixa eletrônico, e os outros, uma pessoa ou outra que ia lá. Aí que eu imaginei, eu precisava fazer um saque. Eu falei, com certeza só esse aqui tem dinheiro, e os outros devem ser para saldo, outra operação, e o pessoal está indo rápido. Então eu vou entrar na fila. Aí fiquei na fila, e aquela fila demorada, e o pessoal entrava no banco, ia nos outros caixas, e eu na fila. Aí eu cheguei para uma mulher que estava na frente, eu falei, vem cá, é só essa fila aqui que é para saque? Ela, não, essa fila aqui é para o... Tinha alguma coisa lá do FGTS na caixa. Ela, porque hoje é o dia do não sei o que lá do FGTS, e é só aquele caixa ali. Então nós temos essa cultura, né, brasileiros, a gente vê uma fila e entra na fila. Então se a gente vai comprar alguma coisa, a gente nem sabe se é ali aquele local que a gente vai comprar, a gente já entra na fila. A gente não pode ir uma fila que pega a fila. E eu caí nessa, né? Fui lá e nem me informei, entrei na fila, fiquei esperando um tempão para depois descobrir que não era necessário entrar na fila. Então quando eu falo em banco, por exemplo, você já pensa logo em esperar. Ninguém imagina um atendimento bancário rápido. Se eu falar em serviço público, então, todo mundo já pensa que é demorado, burocrático, ruim. Quem já foi tirar uma segunda via de algum documento no Detran sabe o que eu estou falando, né, Carlos? Atendimento. Lá tem uma coisa que é um mal terrível do sistema, do serviço público, uma coisa chamada sistema, né? Sempre é a culpa do sistema. O sistema cai, o sistema está fora do ar, o sistema não está imprimindo, o sistema não está acessando. Então, sempre tem a culpa do sistema. Experimente um dia ir lá pegar alguma segunda via. Experimente um dia ir na SEB resolver um problema. Experimente um dia ir na CAESB resolver um problema. Experimente um dia ir na Nova Cap, na Terra Cap. Vá numa empresa pública receber algum documento, pedir alguma informação. E aí a gente já consegue saber o quanto é ruim esperar. Esperar é ruim em todos os aspectos. Eu comprei um cofrinho para o meu filho, é um porquinho gordinho assim, bem grande. E para não demorar muito para encher, eu falei, filho, nós vamos encher com moedas de 25 e 50 centavos. Porque se eu encher com 5 e de 10, vai encher rápido, não vai ter dinheiro nenhum. E se eu for encher só com as de R$1, vai demorar muito tempo.
Eu falei, nós vamos encher com as de 25 e com as de 50 centavos, tá bom? Tudo bem. Eu disse para ele, quando você terminar de encher, papai vai abrir e a gente vai comprar um presente para você, aquilo que você escolher. Mas eu quero ensiná-lo a poupar, a economizar, né? A esperar. E aí eu comprei, dei para ele, e aí o que ele faz? Ele coloca uma moeda lá e pega já o cofrinho e vê se está pesado e olha lá dentro. Papai, está enchendo? Filho, tá enchendo, mas é assim mesmo, é devagar, tem que esperar. Aí no outro dia eu pego um troco e ele está dando sorte, porque onde eu vou o pessoal agora só me devolve troco em 25 centavos, 50 centavos. Aí eu sempre chego com 5, 6 moedas, todo dia. Filho, papai trouxe mais moeda. Aí ele pega, papai, Deus está me abençoando, né? Deus está te abençoando, filho, só está aparecendo agora a moeda de 25, 50. E aí ele põe, quando ele coloca, ele já pega o porquinho, olha lá dentro, vê se está pesado, e papai, já está quase na hora de abrir, né? Filho, daqui uns dias vai chegar a hora de abrir. Porque é cultural no ser humano, a gente não tem a cultura de esperar. Ele não quer esperar o cofrinho encher o tempo, eu imagino que vai levar pelo menos uns 6 meses, 8 meses para o cofrinho encher, se for nesse ritmo. Porque o cofrinho é grande. Mas ele joga uma moeda e ele já quer medir o peso, ele já quer saber se está mais pesado que antes, ele já quer olhar lá dentro para saber se está mais cheio que antes, ele já quer saber se está perto da hora de abrir o cofrinho, porque ele já quer comprar alguma coisa, ele já está pensando no que vai comprar, ele já está pensando onde ele vai investir, né, o dinheiro dele. E nós temos essa cultura, desde pequenos. Os nossos filhos não gostam de esperar, então quando eles pedem alguma coisa, eles querem que seja para aquela hora. Independente da idade, uma criança de 1 ano de idade, ela não consegue esperar. Um bebê de 6 meses de idade, ele não sabe esperar. Se ele tiver com fome, ele vai chorar até que a mãe dê o leite, ele quer naquela hora. Ele não quer esperar. A criança de 1 ano, se ele quer pegar um brinquedinho, ela já aprendeu a andar, se o pai não for lá buscar, a mãe não for lá buscar, ela já vai lá e ela quer pegar. Se ele quer tomar uma mamadeira e o pai e a mãe não for buscar, ele vai lá na mamadeira e pega. Às vezes traz para a mãe, às vezes quer colocar o leite sozinho, às vezes quer fazer sozinho, porque não quer esperar. E nós nos acostumamos a fazermos as coisas, obrigado, com muita pressa. Nós nos acostumamos a fazermos fazer as coisas com muita agilidade. E a nossa sociedade hoje, ela é muito mais imediatista do que era 50, 60 anos atrás. Ela age de forma muito mais rápida, ela quer resultados muito mais rápidos. Se você parar na frente de uma livraria, 99% dos livros que vão estar lá na vitrine, os 99% dos livros que vão estar em destaque 12 passos para o sucesso, 10 passos para passar em um concurso público, aprenda como passar em provas, aprenda como agarrar o amor da sua vida em 3 dias. Dizem que a Lamborghini faz, né? Aprenda como fazer isso imediatamente, aprenda como fazer aquilo rápido. Então, são receitas para um sucesso imediato. Como obter sucesso na vida, como ter sucesso no relacionamento, como ter sucesso no casamento, como ter sucesso, aí você vai para a linha teológica, como ter sucesso no seu ministério, como multiplicar os membros da sua igreja, como multiplicar o dízimo da sua igreja. Todas as linhas. Seja a gente falando do meio acadêmico, do meio profissional, do meio religioso, nós vamos sempre ver lá livros, apostilas, indicações, um remédio que vai resolver o nosso problema de forma imediata. Isso é engraçado, porque isso vai gerando em nós uma cultura imediatista e vai nos transformando em uma sociedade imediatista. É uma criança que quer o resultado na hora, é um adolescente que quer o resultado na hora, e aí se torna um adulto que quer o resultado na hora. É uma pessoa de fora da igreja que quer o resultado na hora, é um membro de uma igreja que quer o resultado na hora. Com o grande crescimento de diversas denominações que nós temos por aí, de diversas comunidades evangélicas, de diversas, sejam mais tradicionais ou não, com esse crescimento estrondoso da igreja que se multiplica, e nós mais vemos eu na condição de membro, enquanto eu estou obtendo o resultado naquele lugar, ele está bom para mim. Quando ele deixa de me dar o resultado que me agrade, aí eu parto para outra, porque tem uma outra que está me oferecendo um resultado que é mais imediato. É alguém que eu vou assistir na televisão, que eu vou ver numa propaganda, que eu vou visitar, e eu vou ouvir algum pastor, algum líder dizer, olha, Jesus vai resolver o seu problema hoje,
venha para cá, dê essa oferta, faça esse desafio, faça essa promessa, faça isso, faça aquilo, que Deus vai te trazer o resultado agora, imediato. E eu digo, opa, essa aqui é melhor, porque o meu pastor me ensina que eu tenho que plantar, mas essa aqui diz que não, que eu já posso colher sem plantar, então essa aqui é melhor. Aí eu vou para lá, mas eu fico lá e o resultado não vem. E aí o pastor está falando que é naquele dia que Deus vai me abençoar, que Deus vai fazer, e eu me canso de esperar naquele lugar, então eu vou para um terceiro lugar. E lá alguém diz que se eu fizer tal coisa, Deus vai me abençoar. Opa, então aqui acho que a coisa é mais rápida, porque é só eu fazer tal coisa. E aí Deus vai me abençoar. E aí eu vou para o próximo lugar. E assim, isso se torna um ciclo vicioso. E por isso essa alta rotatividade de pessoas. Em escolas, em faculdades, é gente que começa fazendo matemática e termina em música. É gente que começa fazendo biologia e termina em direito. Eu tinha uma amiga que fazia um curso de telecomunicações e depois foi fazer direito, e eu falei, mas o que tem a ver? Você está indo para uma área de... Você estava estudando na área de tecnologia e tal, a gente tinha até um projeto de uma empresa, eu esqueci o nome, de uma incubadora, né? A gente tinha até pensado nisso, e ela depois foi para o direito, porque ela percebeu que o negócio dela era ser advogada, porque ela gostava de ler e tudo, e ela achou que o forte dela era ser advogada. E aí nós vamos nos ministérios e as coisas, a gente vai mudando de forma muito, nós nos tornamos muito voláteis, né? Qualquer coisa a gente já nos faz mudar de ideia. Então nós mudamos de ideia na igreja, nós mudamos de ideia na nossa vida profissional. São pessoas que passam 6 meses, 8 meses, 1 ano no trabalho e já mudam de trabalho. E aí, quando você encontra, não, agora eu estou trabalhando com Tupperware, estou vendendo Tupperware, né? Não, agora eu estou trabalhando com o Silvio Santos, agora estou vendendo Jequiti. Não, agora eu estou palestrando. Não, agora eu estou trabalhando na área de tecnologia. Não, agora eu estou apoiando um candidato, né? 2018. Você trabalha em quê? Não, estou apoiando um candidato. Não que eu ache errado, eu acho engraçado. Não, estou apoiando um candidato. E aí a gente vai mudando. E aí eu estou apoiando um candidato que é de um extremo, mas se o outro candidato do outro extremo me oferecer um cargo melhor, então agora eu passo a apoiar o outro candidato. Então não tem problema, é o meu trabalho, eu apoio o candidato. E isso vai caracterizando a nossa sociedade, pior, isso vai caracterizando a nossa igreja. Por quê? Porque nós não gostamos de esperar. A lei da semeadura, ela é real, ela é certa, ela é lógica, ela é uma verdade absoluta, porém ela requer de nós algumas coisas. A lei da semeadura, ela não é uma semente jogada, lançada de qualquer jeito. E é por isso que Jesus vai usar a parábola, porque ele vai dizer do terreno, é o terreno que tem espinho, é o terreno a que cai fora da terra, é a que cai em um terreno fértil. Então vai depender do terreno que eu lanço a semente. Vai depender do trato que eu dou nessa semente. Vai depender da forma como eu cuido. Então, a lei da semeadura, ela requer de mim algumas coisas. Uma delas é a ação. A lei da semeadura requer de mim ação. Eu só colho aquilo que eu mesmo plantar. É impossível eu querer não plantar nada na minha casa e esperar colher manga do pé do vizinho, porque ele plantou manga. É impossível eu estar na minha casa e o meu vizinho plantar lá uma parreira bonita e eu querer colher na minha casa a uva, eu ficar esperando com que a árvore venha para o lado de cá do muro. Eu só colho aquilo que eu mesmo planto. Existem umas linhas teológicas que querem nos amedrontar, eu dizia, né? Querem dizer que nós às vezes colhemos coisas que os nossos bisavós plantaram. Eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de um amedrontamento por parte de alguns. Então eu quero amedrontar a pessoa. Olha, isso aqui foi um trabalho que a sua bisavó fez, e agora você está se acidentando porque a sua bisavó fez. Mas Samuel, eu já vi famílias que o avô morreu de ataque cardíaco, e o filho também, e o neto também, e parece uma coisa estranha, e é fato, isso acontece. Eu tenho esse exemplo em uns familiares meus aí mais distantes, que a linha toda morreu de acidente de carro. A minha tia-avó morreu de acidente de carro, o marido dela morreu de acidente de carro, um filho morreu de acidente de carro, e
por último aí teve um que morreu de acidente de carro. Como se fosse uma linha, mas eu estou falando de quem? Eu estou falando de você. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando daqueles que foram escolhidos por Deus. Por que é que Deus vai me atingir com o mal que meu tataravô resolveu fazer lá atrás? Eu não sei nem o nome do meu tataravô. Não sei o nome, nunca fiz minha árvore. Por que é então que Deus ia me atingir de alguma forma negativa? Porque o meu tataravô fez alguma coisa lá. Então algumas ferramentas são utilizadas para nos amedrontar. Para dizer, está vendo? Tem alguma coisa aí que seu tataravô fez de errado e agora você precisa participar aqui da nossa campanha, irmão, para limpar a tua barra aí, porque senão você está enrolado. E nós os amedrontamos, mas a primeira coisa que eu preciso saber é que a lei da semeadura, ela requer de mim ação. Repita comigo, por favor, ação. A lei da semeadura requer de você ação. É aquela velha máxima que nós ouvimos, né? Eu planto laranja, eu vou colher laranja, né? Se eu planto limão, eu vou colher? Isso. Se eu planto uva, eu vou colher? Isso. Então, aquilo que eu planto não tem jeito, mas requer de mim o que? Ação. Quem planta? Eu planto. A lei da semeadura atinge a quem? A mim. Então, quem é que tem que semear? Eu. A parábola diz, e um semeador saiu a semear. Quem sai a semear? O semeador. Ele é o agente. Ele é o sujeito, né, da frase. O semeador que sai a semear. Então, quem tem que semear? Quem tem que fazer? Eu tenho que fazer. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que escolher o terreno. Eu tenho que escolher a semente. Eu tenho que lançar do jeito certo, na época certa, e tenho que cuidar do jeito certo. Contei para vocês aqui uma experiência que eu tive, né, que eu plantei um pé de feijão com meu filho para ele ver crescer, e eu tive que viajar e deixei o pé de feijão com a minha irmã. E falei, olha, tem que aguar esse pé de feijão aí todo dia, no final da tarde, quando você chegar do trabalho, por favor, aguar aí para mim, para não morrer. Ah, tá bom, pode deixar. Eu cheguei e estava seco pra caramba. Eu falei, poxa, você não aguou aí o pé de feijão, não? Ah, é porque eu esqueci, tal. Eu brinquei com ela, eu falei, acho que eu contei isso, né? Eu falei, por isso que você não casa, tá vendo? Não sabe cuidar nem de um pé de feijão, vai querer cuidar de um filho? Tem que, um pé de feijão que eu pedi para você cuidar aí, só aguar de vez em quando. Não, é porque eu esqueci e tal. Porque a semente que foi plantada requer cuidado. Para que ela germine, ela requer cuidado. Qual é a primeira característica da semente para ela germinar? Morte. Primeira coisa, ela morre para si. Ela morre para suas próprias vontades. Não adianta eu querer semear ou ser usado como semente na mão de Deus se eu não estou disponível a morrer para mim mesmo. Não adianta eu querer ser lançado como uma semente por Deus ou eu querer semear na vida de alguém se eu não estiver disposto a abrir das minhas próprias vontades. Ou alguém acha que Jesus estava lá no Gólgota, super satisfeito. Que coisa maravilhosa, Deus, Pai, daqui a pouco eu vou ser crucificado. Daqui a pouco os caras vão acabar comigo, daqui a pouco eu vou ser chicoteado, daqui a pouco eu vou ser humilhado, daqui a pouco eu vou chegar no extremo do sofrimento humano. Jesus, super feliz. No Gólgota não, desculpe, lá no Getsemane. Imagine Jesus lá aguardando esse momento super feliz, super tranquilo. Daqui a pouco eu vou ser massacrado. Daqui a pouco eu vou levar a chicotada. A Bíblia diz que a dor de Jesus, João diz isso, era tamanha que Jesus passa a suar gotas como de sangue. E aí Jesus começa a sofrer o ápice do sofrimento humano, é o máximo que o sofrimento de um homem pode chegar, a ponto de Jesus começar. Então o sofrimento de Jesus ele vai ao extremo, tanto no espiritual, quanto no psicológico, quanto no físico. Jesus vai para o extremo. E o que é que Jesus está fazendo? Está morrendo ali. Está deixando as suas próprias vontades. Da minha vontade, do meu querer. É impossível fazer a vontade de Deus agindo só com aquilo que eu gosto de fazer. Eu vou repetir. É impossível fazer a vontade de Deus agindo só com aquilo que eu gosto de fazer. É impossível. Samuel, mas o salmista diz que, ele diz em um certo momento, Davi, alegrei-me quando me disseram que
vou para a casa do Senhor, né? Vamos à casa do Senhor. Eu fiquei alegre quando nem sempre nós viemos alegre para a casa de Deus. Saiu de casa todas as vezes feliz. Ou algum marido aqui já veio arrastado pela mulher para a igreja. Geralmente os homens vêm arrastados, né? Talvez até você tenha vindo hoje. Ou você, sempre que vai participar de algum tipo de programação, uma obra social, por exemplo, você acorda no sábado, 7 horas da manhã, super feliz. Quer saber uma coisa que me deixa extremamente mal é acordar cedo. Essa é uma característica minha durante os meus 35 anos de vida. Quando eu era criança, eu estudava à tarde, porque eu não conseguia acordar cedo. Eu cansei de perder a Kombi, na época era Kombi, né? A Kombi parava lá, ficava buzinando, e eu ainda ia escovar os dentes, ainda fazer as coisas, e a Kombi ia embora. Meu pai ia muito bravo, ia deixar a gente na escola, porque eu perdia o horário. E aí, quando eu cheguei no trabalho que eu estou hoje, a chefe me deu a opção: Samuel, você quer entrar às 9 e sair às 18, ou você prefere entrar às 10 e sair às 19? Eu falei, não, eu prefiro entrar às 10 e sair às 19. Se fosse possível, eu entraria às 11 e sairia às 20, porque me incomoda acordar cedo. Então, nem sempre eu acordo feliz. É um horário bom para mim da nossa escola. E eu queria abrir um parênteses aqui, faça parte dela. Nossa escola, igual hoje, é um horário bom para mim, porque eu posso acordar 9 horas para estar aqui 10, é ótimo, esse horário é maravilhoso. E aí eu estava conversando com a minha cunhada, ela é de uma igreja aqui perto, e ela dá aula na igreja. E aí eu falei, não sei o que a gente estava conversando, e ela disse que no outro dia tinha que acordar às 6 horas da manhã. Eu falei, 6 horas da manhã, num domingo? Ela falou, não, é porque a nossa escola começa às 7 horas. A escola começa às 7. Não, é porque quem dá aula tem uma hora de escola, de 7 às 8, então é a aula dos professores. A gente tem aula. E aí de 8 às 9, a gente que dá aula. De 8 às 10, se eu não me engano, a gente que dá aula. Caramba! que o pessoal lá é muito crente. Falei, caramba, então no domingo você acorda 6h30 da manhã para ir para a escola? É, porque aí é a nossa aula. E aí eu fui vendo, aí na igreja dela tem uma atividade segunda, aí na terça é a reunião de não sei o quê, quarta-feira é evangelismo, quinta-feira é o culto das senhoras, sexta-feira é a reunião dos senhores, no sábado é dos jovens, no domingo 7 horas da manhã é a escola, aí às vezes meio-dia tem uma galinhada, e 3 horas da tarde ela tem que estar lá para o ensaio, e o culto começa às 7 e acaba às 10. Tem gente que tem essa facilidade, não é o meu caso. Mas eu tenho certeza que nem todas as vezes ela vai sorrindo, apesar que eu sempre vi minha cunhada sorrindo, nunca vi minha cunhada em outro estágio. Mas às vezes nós não fazemos aquilo que queremos, mas nós fazemos aquilo que é preciso ser feito. Para servir a Deus, eu preciso estar pronto para fazer aquilo que eu não quero também. Aquilo que vai me contrariar. Aquilo que vai me custar tempo. Vai custar o meu trabalho, vai custar o meu dinheiro, vai custar às vezes a minha juventude. Paulo, ao orientar Timóteo, fala, olha, fuja das paixões da sua mocidade, fuja delas, vai custar a minha vida jovem. Para um jovem, servir a Deus vai custar a juventude dele, vai custar as vontades dele. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente todo dia tinha uma coisa, um ensaio da música, e aí a gente percebeu lá um grupo no Orkut, na época do Orkut, que dizia assim, o nome do grupo era Não Posso, tem um ensaio. Porque tudo que a gente ia marcar, vamos fazer tal coisa, não posso, tem ensaio. Não, vamos fazer tal coisa, não posso, tem ensaio. Vamos chegar mais cedo, não posso, tem ensaio. Custa a minha juventude. Custa o meu vigor, às vezes, da juventude. Servir a Deus para nós custa a nossa vontade, custa o nosso conforto, custa o nosso dinheiro, custa o nosso patrimônio, custa os nossos investimentos. Para uma situação particular, por exemplo, para comprar a cesta básica, como é no último sábado do mês, às vezes me pesa para doar. Então, quase sempre eu compro no cartão de crédito. Essa parte pode cortar aí, tá? Eu
Quase sempre compro no cartão de crédito, porque me custa. Custa. Mas em um dos sacrifícios de Davi, ele diz: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custa nada. A lei da semeadura, ela não funciona com aquilo que me sobra. Porque o que me sobra é resto. E Deus não trabalha com resto. Já viram os programas de exportação no Brasil? Essa manga que a gente compra no mercado é a de segunda linha, porque a de primeira é exportada. Eles passam até uma espécie de cera na manga para ela ficar mais brilhosa. Na manga e na fruta em geral. Então, se você pega uma laranja que é exportada, é totalmente diferente da laranja que a gente compra no mercado. Um cacho de uva que nós compramos no mercado, ele é totalmente diferente daquele que é exportado. O que é exportado é muito melhor. O que é exportado é o que tem de melhor, é o que foi melhor cultivado, é o que cresceu mais, é o que ficou mais bonito, é o que ficou mais saboroso. Mas Deus não é aquele latino que come o que é da segunda mão. E o salmista e o rei Davi já havia reconhecido isso. Eu não vou dar a Deus aquilo que não me custa nada. Eu não vou entregar a Deus aquilo que não tem me custado nada. Em outro momento, Davi está lá tranquilão e ele fala: que vontade de tomar uma água lá até esqueci o nome do rio. E aí vem lá, 2 homens se juntam, vamos lá buscar a água para o nosso rei, porque ele quer. E Davi pega a água, reconhece o esforço daqueles homens e o que ele faz? Derrama a água em sacrifício ao Senhor. Ele vai dizer: eu não posso tomar aquilo que quase custa a vida desses homens. Eu não posso tomar, então eu vou oferecer essa água como sacrifício. Ele entende que a Deus eu entrego aquilo que me custa. E eu não estou indo para a linha da prosperidade financeira. É o que me custa em todos os aspectos. O casamento é um bom exemplo disso, principalmente para nós maridos. Porque nós geralmente fazemos aquilo que as nossas mulheres querem. Tem agora aí uma onda, né, que diz que são, como é que é? Eu não ia dizer o termo frágil, mas as mulheres estão sempre na segunda linha, né? As mulheres ganham menos, as mulheres não sei o quê. Mas na casa de todo mundo aqui, elas mandam, né? Eu estou falando isso porque a minha não está aqui, então eu posso falar, porque ela joga na minha cara depois as coisas que eu falo. E ela usa disso contra mim. Mas se você está aqui e é casado, com certeza lá na sua casa, sua mulher que no final das contas resolve o problema. Ela é que vai dizer que é para ser feito. Tem uns maridos que a gente olha e já sabe que é a mulher que manda. Não precisa nem de conhecer o cara. Tem uns caras que a gente já olha assim, já sabe que é a mulher que manda. Ontem nós marcamos de pescar, a gente foi pescar e foi um negócio, né? Porque a gente marcou com muita antecedência e tal. Teve marido lavando louça, teve marido lavando banheiro, teve marido trocando fralda de menino e tal, e aquela coisa toda. E eu lá em casa, né? Ó, mulher, sábado é a pescaria, hein? Não, tudo bem, tal, não sei o quê. E as mulheres são assim, né? Dá 2 dias antes, elas já começam a ficar mais, vocês já começam a ficar mais azedas, né? Eu não sei o que é, se é o subconsciente mesmo que já faz vocês assim, já começa a ficar mais azedo. Lá, o chuveiro lá está estragado, a pia lá está entupida e tal, porque ela está doida para você dizer que não vai fazer, para ela falar, mas tempo para pescar você tem. Então, as mulheres já mandam já em casa, né? Então não tem jeito, essa é uma linha que é furada. Esse negócio, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher precisa ser... Não, a mulher já comanda. Voltando para o nosso texto, em 2 de Pedro, versículo 9, Pedro está dizendo que Deus não retarda a sua promessa. Ainda que a gente possa pensar que está demorando. Primeira coisa que a lei da semeadura requer de mim, ação. A segunda, ela requer de mim paciência. 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 O teólogo A.W. Tozer diz que quem quer conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo.
Diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem à nossa era imediatista. Quem quer conhecer-lhe, precisa dedicar-lhe tempo. Muito tempo. Há necessidade de paciência. Geralmente os estagiários, não sei se vocês já perceberam lá na sua empresa, no órgão que você trabalha, ou os novatos às vezes, geralmente os estagiários porque são mais jovens, têm menos experiência. Quando chegam no local, acho que eles já criam uma expectativa de que vai ter uma mesa lá aguardando ele com um telefone, uma secretária bonita e um carro à disposição. Eles já entram lá achando que... Lá no meu trabalho, a mulher lá no primeiro dia de trabalho veio perguntar se o governo pagava uma gratificação X ou Y lá. A mulher não tem definido nem o horário de trabalho dela e já quer saber o que ela vai receber de gratificação. No primeiro dia, todos os requerimentos de gratificações e etc., tudo que era de benefício, no primeiro dia já estava tudo preenchido dela já. No primeiro dia ela já estava lá indo no RH entregar tudo que ela já tinha direito. Opa, eu tenho curso nessa área aqui, então eu tenho direito a essa gratificação? Tem, então já está aqui. Sem nem primeiro definir o horário de trabalho, já estava dizendo que já estava atrás de ganhar mais, das suas gratificações, do que estava disponível. Eu tenho um amigo que ele é advogado e ele disse que trabalhava em um escritório com muitos advogados. E um dia chegou um estagiário lá e ele tinha que ir no TJ resolver alguma coisa. E aí o outro advogado falou assim: fulano, leve aí o fulano de tal, que era o estagiário, leve o fulano lá no TJ com você para ele já ir vendo como é que a gente vai trabalhar nesse trâmite X aqui. Aí ele falou: tudo bem, fulano, vamos lá comigo, vamos. Ele foi, né, todo, opa. E aí ele chegou lá, ele disse que eles foram saindo do tribunal, do escritório, e ele foi caminhando com um camarada, com um estagiário. Aí ele falou bem assim: vem cá, a gente não vai de carro, não? Ele disse que olhou assim e falou: você tem carro? Não. Então, você quer ir como? Por quê? No primeiro dia ele já achou que, não, eu não vou pegar ônibus. Eu, advogado, né, Rayane? Eu, advogado, eu de terno e gravata, vou pegar um ônibus, eu, já viu? Aqui em Brasília a gente tem muito disso, né? As pessoas aqui não gostam muito de andar de ônibus, não. Tudo bem que o transporte público aqui é horrível mesmo. Mas eu mesmo tinha um amigo que ele morava aqui no centro de Taguatinga, e o meu local de trabalho, o ônibus para quase que na porta. E aqui no centro de Taguatinga, você pega ônibus para lá a cada 5 minutos. Quando eu venho pegar o ônibus aqui, eu não passo de 5 minutos esperando. E ele morava aqui, né? Todo dia ele ia de carro, sozinho, solteiro. Eu falava: cara, mas você vem de carro todo dia, você gosta de... Cara, esse trânsito é horrível, como é que você aguenta? Ah, que eu me acostumei a andar de carro e tal, não sei o quê. Eu falava: cara, o cara não tem horário para voltar, ele não tem mulher para voltar e ter que dar satisfação. Ele não tem filho para cuidar, ele não tem nada para fazer, o cara não pode pegar ônibus, por que será, né? E aqui em Brasília, eu vou para o meu trabalho de ônibus, entrando naquela máxima lá da mulher que manda, né? Então minha mulher que fica com o carro, e eu vou de ônibus. E eu estou no ônibus assim, eu sempre, se você parar para observar 5 minutos, 50 carros que passam, 48, só tem uma pessoa lá dentro. E eu fico olhando assim, acho engraçado, porque as pessoas... Óbvio, em muitos casos é a necessidade que fala, mas em muitos outros é a aparência mesmo. Eu vou chegar no meu trabalho de carro. Eu tenho um outro colega que ele chegou em um setor novo lá, e aí um outro colega conversando, aí falou: não, mas não sei o que, entraram no assunto de carro e perguntou para ele: qual é o seu carro? Ele falou: não tenho carro. Você não tem carro? Não tenho carro. Você não tem carro? Não tenho carro. Aí perguntou a terceira vez: você não tem carro? Não, eu não tenho carro. Parece uma afronta, né? Como é que alguém que vai coordenar uma área, gerenciar uma área, você não tem carro? Você vai chegar para trabalhar de ônibus. Segunda coisa que a lei da semeadura requer de mim: paciência. Eu vou entrar num lugar, eu vou começar a trabalhar lá, eu vou precisar ter paciência. Eu vou precisar semear lá.
Eu vou precisar chegar mais cedo, sair mais tarde, eu vou precisar mostrar o meu trabalho, eu vou precisar trabalhar direito para que o meu chefe veja que eu sou um bom funcionário. Eu vou chegar numa igreja, não dá para eu chegar lá e chegar pregando, não dá. Por quê? Porque é uma coisa que é melhor que as outras? Não, é porque primeiro eu preciso semear no lugar. O meu pastor precisa ver se eu de fato vou corresponder. Se eu não estiver disposto a fechar uma porta da igreja, eu não estou disposto a pregar. E aqui a gente precisa estar disposto a fazer as duas coisas, né? Se eu não estiver disposto a catar um copinho que está no chão, eu não estou disposto a contar o meu testemunho. Se eu não estou disposto a ofertar, eu não posso pedir a oferta. Se eu não estou disposto a parar durante 1h40 do meu domingo, eu não posso estar disposto a ministrar na vida de alguém. Se eu não consigo prestar atenção em 40 minutos de ministração, se eu não consigo me ligar em Deus durante 40 minutos de ministração, se eu não consigo entregar a Ele 20 minutos de louvor, eu não posso estar apto a ministrar na vida de alguém, é impossível. Sabe o que chama a atenção das pessoas quando Jesus começa a falar? Porque eles olham Jesus e falam, esse daí é diferente, sabe por quê? Porque ele fala como quem tem autoridade. E o que é que dá autoridade a Jesus? É o que Jesus sabe? Os fariseus sabiam, os mestres da lei conheciam muito bem, os mestres conheciam muito bem a lei de Moisés, mas Jesus praticava a lei, Jesus cumpria a lei, e as pessoas olhavam para Jesus, esse é diferente, por quê? Porque ele fala como quem tem autoridade, então quando a palavra vem da boca dele é diferente, não dá para a gente comparar com o outro. O que é que a lei da semeadura requer de mim? Requer paciência para semear, esperar, regar, adubar, poldar, né? Hoje a gente estava falando de poda, hoje de manhã na aula, você que não veio, não ouviu falar sobre poda. Então, eu preciso cuidar daquilo, eu preciso, se for preciso, eu tenho que cercar, eu tenho que observar o crescimento, eu tenho que saber para onde está indo. Imagine um pai investindo na vida de um filho, ele vai crescer, as mães são bem observadoras, né? Ela observa o filho. Minha mãe era extremamente observadora, se eu chegasse em casa, eu podia estar com um objeto no bolso, minha mãe sabia, o que está no bolso. Lembro uma vez que eu fui jogar num campeonato de futebol e eu machuquei, cortei o joelho. E eu estava voltando para casa de carro com meu pai, ela estava na porta conversando com alguém, e quando o carro parou, ela olhou para mim e falou, machucou, né? Como é que a senhora sabe? Eu levantei saí do carro com o joelho todo arrebentado. As mães são observadoras, é o pai que olha, observa o crescimento. E é assim que Deus faz na nossa vida. E aí eu já não estou falando da nossa condição de semeador, eu estou falando da nossa condição de semente. Jesus foi a semente lançada, que morreu, para que frutos fossem lançados. Nós somos esses frutos, e nós nos tornamos sementes. É por isso que a Bíblia diz que o nosso fruto precisa permanecer. Como é que um fruto permanece se ele também apodrece e morre? É quando ele se torna novamente uma semente. É quando a minha vida se torna semente na vida de outra pessoa. E o que eu preciso fazer para que ela se torne? Eu preciso morrer para a minha vontade. Eu preciso estar disposto a ser adubado. Eu preciso estar disposto a ser cuidado. E quando eu começo a crescer, eu preciso estar disposto a ser poldado. E é isso que Deus faz com a gente. Nos observa. Vê para que lado que a gente está crescendo. Se for para o lado errado, Ele corta. Não é para esse lado, não é para a esquerda, você tem que crescer para o lado direito. Não, profético isso, né? Não, você não pode crescer para o lado de lá do vizinho, você vai invadir o espaço dele, joga ele para o lado de cá. É para cá que você tem que crescer. Servimos a Deus, querendo fazer a nossa própria vontade. Para servi-lo, eu preciso abrir mão da minha vontade. Mas nós vivemos na sociedade que o outro é problema do outro mesmo. O outro é problema dele mesmo. O outro, quem resolve o problema do outro é o outro. É aquela criança que está
tá com um problema. Não sou o pai dela, quem resolve o problema dela é o pai e a mãe dela. Não, é aquela pessoa que está em condição ruim na vida, é problema dele. Quem tem que se virar é ele. E nós vamos perpetuando isso, né? O outro se torna problema alheio. Eu me lembro uma vez, eu já vou terminar, que eu estava no ônibus. E eu acho que eu contei isso para vocês, que tinha uma senhora no ônibus que entrou bêbada, uma moradora de rua, eu acho. E ela entrou no ônibus e ela sentou na frente ali. E eu estava no primeiro banco depois. Não sei se todo mundo aqui anda de ônibus, né? Mas está aqui lá, você de frente para o motorista, para lá, assim, no ônibus, da direita está o cobrador e aqui na esquerda tem geralmente aquele vidro que separa para os preferenciais. E eu estava no primeiro banco, estava lendo um livro. Eu já disse para vocês, quando eu não estou no meu horário de trabalho, eu penso em qualquer coisa, menos no trabalho. Então eu estava totalmente desligado lá, lendo meu livro. E essa mulher entrou aqui no centro de Taguatinga, quando o ônibus passou do centro. Ele era semi-expressa, ele pegou a via expressa. A mulher ficou louca, começou a gritar, estava drogada, eu acho. Motorista, para esse ônibus agora que eu quero descer, motorista, não sei o quê. Começou a gritar. Quando ela começou a gritar, eu confesso que eu comecei já irritado, né? Porque eu estava lendo o livro e eu estava no primeiro banco, não tinha como continuar lendo. Motorista, para esse ônibus que eu quero descer. Motorista, para esse ônibus que eu quero descer. E todo mundo já incomodado com aquela situação. E alguns já começaram a pedir para o motorista parar, para a mulher parar também. E aí, de repente, ela falou: se você não parar esse ônibus, eu vou pular. Aí todo mundo pensou: bom, a mulher está drogada, né? De repente, ela abriu a janela do ônibus assim e botou a cabeça. Aí eu fiquei esperto, né? Falei: cara, essa mulher tá. De repente, ela subiu no banco e quando ela correu para o banco, o senhor que estava sentado lá, aquela coisa imediata, né? A vida dela é um problema dela, né? A primeira coisa que ele fez quando ela veio, ele saiu do lugar e foi para o outro lugar. E aí ela passou uma perna para o lado de fora do ônibus. E o ônibus na semi-expressa ali, estava rápido. Quando ela passou a perna, ela estava com um casaco, com um capuz. Na hora que ela passou a primeira perna, eu peguei ela pelo capuz e sentei ela. Aí todo mundo ficou me olhando, acho que assim, né? Desculpa a expressão, que esse idiota, né? A mulher está querendo se matar, deixa ela morrer. Aí eu sentei ela e ela falou: eu quero descer e tal. E eu segurei ela pelo braço e falei: calma, minha senhora. Ele vai parar para a senhora. O motorista gritou: vocês já presenciaram algum barraco em ônibus, né? É uma coisa maravilhosa. Aí o motorista: eu vou parar, mas eu não vou parar para ela aqui na pista, porque se eu parar, ela vai morrer atropelada. E ele estava certo. Aí eu falei: senhora, calma, ele vai parar para a senhora. Moço, ela começou a chorar. Moço, pelo amor de Deus, porque eu tenho que parar, eu tenho que descer. Eu falei: se ele vai parar para a senhora. Aí o cobrador gritou de lá: eu não estou nem aí, se quiser morrer, morre. É tão esperto, né, que ia sobrar para ele, inclusive. Ia sobrar para o motorista, ia sobrar para a empresa, ia sobrar para muita gente. Eu não estou nem aí, se quiser morrer, ela morre. Ela levantou de novo, eu segurei ela de novo, sentei ela de novo na cadeira lá e fiquei em pé. Eu falei: a senhora vai ficar sentada aí. E aí fiquei em pé, do lado dela, atrás dela. Moça, ele vai parar, senhora, calma. O motorista encostou, parou, a mulher desceu. Sabe aquela coisa assim, é só uma mendiga mesmo, né? Ela quer morrer, problema dela. Ela vai pular, tô nem aí. Se quiser morrer, morre. E o outro se torna um problema alheio mesmo. Deixa de ser problema meu. Na condição, meus irmãos, de semente, eu preciso morrer para aquilo que me faz bem. Qual era a minha vontade? Continuar lá folheando meu livro tranquilamente. Se ela morresse, ia ser enterrada como indigente, né? Mas nós estávamos falando de uma pessoa. Tinha alguém lá. E a mesma gota de sangue de Deus que foi derramada por mim também foi derramada por ela. Qual a minha obrigação na condição de semente? Eu preciso morrer para a minha vontade. Deixar de fazer aquilo que eu quero fazer.
que é que a lei da semeadura requer de mim? Requer ação, requer paciência. Se eu quero resultado imediato, eu vou no fast food, eu vou no McDonald's. Mas para se relacionar com Deus, eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso dedicar tempo para Deus. Eu preciso investir na vida do meu filho. Se eu quero que ele seja um homem de bem quando ele crescer, eu preciso investir tempo. Eu preciso investir na vida dele dinheiro. Eu preciso investir na vida dele o meu esforço. Eu preciso investir na vida dele a minha saúde. Eu preciso investir na vida dele o meu patrimônio. Tudo aquilo que eu construo, eu preciso investir na vida dele. Se eu quero que ele gere resultado, ele precisa do meu investimento. O meu relacionamento com Deus não pode ser diferente. Se eu quero estar junto com Deus, se eu quero obter das benéficas que Deus tem para me dar, se eu quero ser presenteado por Deus, eu preciso dedicar a Deus tempo, eu preciso dedicar a Deus o meu esforço, eu preciso fazer algo por Deus, eu preciso agir, eu preciso esperar nele, eu preciso ter paciência em Deus. Coloca lá, por favor, o segundo versículo, lá, o 9, 3:9 lá de 2 de Pedro. O Senhor, por que é que eu preciso esperar nele? Por que é que eu preciso estar junto de Deus? Por que é que eu preciso investir no meu tempo com Deus? Por quê? Porque o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. É aquele que vai dizer para você está aí na igreja até hoje e está do mesmo jeito. Pelo contrário, Ele é paciente com a gente. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos. E Deus é longânimo, né? A Bíblia diz que características de Deus é a longanimidade, é Deus não me dá aquilo que eu mereço de forma imediata. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus espera a gente. Deus me esperou tomar minha decisão. Deus esperou você, eu tenho certeza disso. Deus espera as pessoas, amém? Na nossa condição de semente, nós precisamos morrer para o nosso eu. Na nossa condição de semeadores, eu preciso investir na semente que está sendo lançada, sabendo que a maior semente de todas já foi plantada nessa terra e já gerou frutos. O nome dessa semente é Jesus. E Ele que nos alcança, e nós somos os frutos que iremos gerar novas sementes, que iremos gerar novas plantas. Então, se eu quero um relacionamento com Deus, se eu quero uma vida com Deus, eu preciso dedicar a Deus tempo. Eu preciso agir. Preciso esperar, eu preciso ter paciência naquilo que Deus vai fazer na minha, na sua vida, na vida da nossa família, amém? Nós, na condição de igreja, precisamos ser pacientes. Deus tem muitas promessas para nós, muitas são as promessas de Deus para a nossa vida, mas o que nós estamos fazendo? Ação e paciência, agir para que Deus nos use e esperar em Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela não tarda, como diz Pedro, como diz alguns, ela não tarda, mas Deus é paciente.